Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para falar um pouquinho de teoria de matemática financeira e nessa parte veremos sobre série de juros simples. Nossa, o que é isso? Isso nada mais, nada menos do que um parcelamento, do que um financiamento. Com as fórmulas de série de juros simples, nós seremos capazes de calcular o valor da parcela, encontrar o tempo, encontrar valor de entrada, encontrar o valor do capital, andar com dinheiro no tempo, entre essas coisas, tá? Então é sobre isso que falaremos nesse vídeo. Apenas a parte teórica e claro que vai ter uma resolução de exercício, tudo bem? Então vamos comigo entender o que é esse negócio de série de juros simples, porque se você entende agora, na hora que chegar em série de juros composto vai ficar muito mais fácil, beleza? Então vem aqui comigo. Então, pessoal, vamos aqui entender o que significa essa tal de série de juros simples. Vamos fazer uma representação aqui. Faz de conta que nós temos um valor à vista aqui no tempo zero. Eu vou chamar AV, que também pode ser chamado de capital. Depois eu tenho o montante 1 no tempo 1. Tenho o montante 2 no tempo 2. Montante 3 no tempo 3. E aí posso ter um montante J no tempo J. Ah, professora, o que é isso? Isso aqui são parcelamentos. Nós não compramos coisas parceladas? Algumas coisas têm poucas parcelas, algumas outras coisas têm muitas parcelas. Até agora não fizemos exercícios de descobrir qual que é o valor da parcela que eu vou pagar numa compra de R$2.000 com 5% de juros ao mês em 10 vezes. Isso a gente não fez. Como nós faremos? Nós faremos de posse dos conhecimentos de série de juros simples, certo? Aí nós temos um valor, um capital que eu vou dividir em várias parcelas. Pensando assim, vocês concordam comigo que se eu fizer essas parcelas que estão lá no futuro voltar todas para o tempo zero, ou seja, como se eu fosse voltar para o dia da compra do produto, todas elas. Bagunçou. Se todas elas voltam para a data zero, e eu faço a soma de todas essas parcelas que estavam lá no futuro e eu as trouxe para, vou chamar de passado, a data zero, quando eu faço a soma delas, vai me dar o valor do capital. É diferente de chegar e fazer a soma, pegar esse valor de M1 mais o M2, M3 e MJ, pegar esses valores aqui, que são montantes, e fazer a soma. Essa soma sempre vai dar maior do que o valor do capital. Para ela dar o mesmo, eu tenho que voltar com esses dinheiros, presta atenção no plural, vou voltar com os dinheiros no tempo, tá? Então, eu posso falar que nessa operação aqui no período 1, eu tenho um capital 1, aqui eu tenho um capital 2, aqui eu tenho um capital 3 e aqui eu tenho um capital J. Vocês se lembram que nós tínhamos a fórmula do MC, né? MC simples. MC, 1 mais I vezes N. Toda vez, agora grava isso, toda vez que eu quiser voltar com dinheiro no tempo, eu não vou voltar com capital no tempo. Capital não é o valor presente hoje. Quem é o valor futuro? O valor futuro não é o nosso montante, é o valor futuro. Então, esse cara está lá no futuro. Esse cara eu consigo voltar para o valor presente. Então, toda vez que eu for voltar algum dinheiro no tempo, vai ser o seguinte: esse segundo termo aqui, que está todo mundo dentro do parênteses, ele passa dividindo. Então, eu fico com M sobre 1 mais I vezes N vai ser igual ao capital. Ou seja, se eu pego o valor do meu montante e divido por esse fator aqui, 1 mais a taxa vezes o N, eu faço ele ficar igual ao capital. Eu volto com ele no tempo. Bom, dito isso, desta forma eu tenho que C1 vai ser quem? Vai ser o meu montante 1 dividido por 1 mais I vezes N1. C2 será M2, 1 mais I vezes N2. C3 será M3
3 dividido por 1 mais I vezes N3. E CJ, que é um C qualquer, é só para a gente generalizar, vai ser o MJ dividido por 1 mais I vezes NJ. Então, o meu capital total ou valor à vista, será dado pela soma de C1 mais C2 mais C3 mais CJ, tá? São meus novos, cada continha dessa aqui vai me dar um capital, ou seja, o meu valor que valia M1 aqui nesse tempo, no tempo zero ele vale C1. Tudo bem? Então, para não ficar escrevendo várias somas, existe uma maneira matemática de resumir isso. Eu posso falar sempre que o capital, ou o meu valor à vista, vai ser igual. Olha só, essa letra aqui, ó, somatório de MJ dividido por 1 mais I vezes NJ. Lembrando que o meu J, ele começa em 1 e vai até um valor K, por exemplo, tá? Ou seja, se eu tiver 3 parcelas, meu J começará em 1 e terminará em 3. Assim que nós fazemos a leitura disso. Mas em algumas situações, nós também podemos ter algumas compras com parcelas, não é? Ou, falei errado, gente, com entradas. Veja, às vezes você vai comprar um carro e paga um pouco de entrada, não paga? Quando nós tivermos a situação com entrada, olha só, a situação com entrada, e a letra não melhora, né, gente? Jesus amado, salve essa letrinha. Se eu dou uma parte da entrada, significa que o valor que eu tenho que financiar vai diminuir. Então, a fórmula vai ficar o valor à vista, que é a mesma coisa que capital, menos a entrada, e o restante da fórmula fica o mesmo, ó, somatório de MJ, 1 mais I vezes NJ. Meu J vai de 1 e termina em K, tá? Isso, se vocês olharem no nosso livro, essa fórmula tá lá na página 25 do nosso livro, hein? Página 25. Beleza, pessoal? Essa é a parte teórica. Eu vou fazer na próxima tela aqui um exercício com vocês e nós já temos uma listinha de exercícios para nós resolvermos, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso exercício. Pessoal, vamos a um exemplo bem tranquilo, tanto é que o enunciado nem está aqui na tela, tá? Eu vou ler pausadamente, que diz o seguinte: uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais iguais, sabendo que o preço à vista é 740. O parcelamento será realizado sob a taxa de juros simples de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Uma pessoa deseja comprar o artigo em 2 vezes mensais e iguais. Essa fórmula de série de juros simples que nós estamos vendo é para parcelas iguais e, né, mensais e iguais. Então, o N dele são 2 meses. Sabendo que o preço à vista é 740, ou seja, o preço à vista, o AV, é 740. O parcelamento será realizado sob a taxa de juros I igual a 4% ao mês. Determine o valor das parcelas, ou seja, as parcelas é o tal do MJ. Qual será esse valor? Vamos ver aqui, olha, qual que é a ideia. Eu tenho o tempo 0, aí eu tenho a parcela 1, o tempo 1 e o tempo 2. Aqui eu tenho M e M, porque ele falou que é mensal e igual. E aqui eu tenho o valor à vista, que é 740, vamos colocar colorido, 740. Eu quero saber o valor dessas parcelas aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como será que eu farei? Nós não tínhamos que a fórmula era o valor à vista é igual somatório de MJ,
1 mais I vezes N, vamos aplicar isso aqui, ó. O valor à vista nós temos, é 740. 740. Isso vai ficar quantas parcelas? O meu J aqui, ó, esqueci do J. Ele começa em 2. Oh, Jesus. Não é em 2 que ele começa. Errei aqui. Ele começa em 1, né? Tô doidona. Ele começa em 1 e vai até onde? Vai até 2, porque são 2 meses. Então, vai ficar a primeira parcela, 1 mais a minha taxa, 4%, isso é 0,04, opa, ficou feio aqui, hein? Vezes o meu N, que é 1. Mais a outra parcela, vamos fazer mais bonitinho aqui, vamos ver se sai. 1 mais 0,04 vezes o N, que é 2. Organizando, tem que 740 é igual a M sobre 1, veja, pessoal, um erro muito comum. São os alunos fazerem a soma aqui primeiro. Olha, eu tenho uma multiplicação. Primeiro eu tenho que fazer essa multiplicação, tá? 0,04 vezes 1 é 0,04. Aí depois eu somo. Então, deu 0,4 aqui. Mais M sobre 0,04 vezes 2 dá 0,08. Com mais 1, 1,08. Vamos lembrar a matemática básica. Como que eu faço para descobrir esse M? Bom, coloco o M em evidência. M em evidência, lembra? Nós fizemos em sala nos primeiros dias. M sobre 1,4 dividido por M. Se você fizer essa divisão de fração aí, vai dar 1 sobre 1,04. Mais a mesma coisa, M sobre 1,08 dividido por M, vai dar 1 sobre 1,08. Como que eu faço para saber se eu acertei? Faz a distributiva. Como que é M vezes 1 sobre 1,04? A mesma coisa que está aqui. Então, acertei. Faz a outra distributiva. Quanto que é M vezes essa fração? Não vai ficar M vezes 1M? Vai dar a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, acertamos. Certo? Acertamos. Agora, o que eu posso fazer? Resolvendo essa continha, se eu fizer essa conta, vai ficar assim, ó, 740, eita, ficou mais grosso. 740 igual a M vezes. Pode fazer a divisão na calculadora mesmo entre esses números. Vai dar 0,9615 mais 0,9259, tá? Aí, se eu fizer essa soma, isso aqui vai dar 740 igual a M vezes a soma dos termos que estão entre parênteses, vai dar 1,8874. Como isso está multiplicando, ele vai passar o quê? Ele passa dividindo 740. Então, opa, como que vai ficar aqui? Vai ficar 740, eita, dividido por esse valor, 1,8874, igual a M. Fazendo essa divisão, meu M vai dar 392,07. O que é esse valor? Esse valor é o valor das parcelas. Como elas são iguais, aqui você vai pagar 392,07 e aqui também você vai pagar 392,07. Então, isso que é série de juros simples, pessoal. É bom sempre desenhar, marcar o período, o N, o tempo, lista tudo, sem preguiça, tá? Porque os exercícios não são difíceis, só temos que estruturar as ideias e as informações de uma maneira mais clara, belezinha? Espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida vocês já sabem, né? Deixe nos comentários, acesse a nossa sala de aula no Google Classroom e vamos conversando sobre isso, beleza? Até mais, se cuidem, hein?